Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a história do movimento negro no Brasil, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos seus senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas desta comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda estão visíveis na sociedade atual. Lembrando que o vídeo será apenas informativo, portanto não colocarei minha opinião em momento algum, somente farei uma explanação de fatos relacionados à história do movimento negro. Além disso, esse vídeo é apenas um recorte, então, infelizmente, diversas personalidades e eventos ficarão de fora, por isso recomendo checar a descrição para maior profundidade. Peço também para quem curtir a proposta do canal divulgar o vídeo, estamos quase na meta de 2.000 inscritos. O movimento negro no Brasil surge de forma precária e clandestina durante o período escravagista. Grandes personalidades se insurgiram contra o sistema e impulsionaram esse movimento. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, que era líder do Quilombo dos Palmares e vai ganhar um vídeo próprio no canal. Os escravizados utilizavam-se da quilombagem, que se baseava na fuga para os quilombos, além de outros tipos de protestos. O bandoleirismo também era usado, consistia na guerrilha contra povoados e viajantes na ideia de se rebelar contra a escravidão. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo de Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695. Atualmente, existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão brasileira. Como movimento emancipacionista, a quilombagem antecede muito o movimento liberal abolicionista, que enquanto proposta política somente começou a difundir-se no fim do século XIX, quando o escravagismo já entrava em crise. Nesse aspecto, a maioria dos movimentos quilombas não dispunha de meios para resistir longo tempo ao aparelho repressor do Estado, embora tenham existido exceções, como o próprio Quilombo de Palmares, que durou quase um século. A quilombagem foi um movimento de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos, que se verificou durante boa parte do escravagismo brasileiro em todo o território nacional. O movimento foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravagista, danificando suas bases em níveis econômicos, sociais e militares, influenciando para que o trabalho escravo entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. A Teresa de Benguela, rainha do Quilombo de Quariterê, também é destacada como outra grande personalidade do movimento negro. Ela liderou a luta de seu quilombo contra os soldados portugueses durante o século XVIII. Após ter tido seu exército derrotado, Teresa de Benguela foi morta e decapitada com a cabeça exposta em praça pública. No dia 21 de julho, data de sua morte, é celebrado o Dia da Mulher Negra no Brasil. Na Conjuração Baiana, de 1798, os objetivos dos rebelados eram muito mais radicais em comparação com a Inconfidência Mineira. Os baianos tinham proposta de libertação dos escravos, tendo em vista que entre seus dirigentes e participantes contavam-se negros e pardos, bem como outros grupos oprimidos e discriminados na sociedade colonial da Bahia. Outra notável manifestação da resistência negra no Brasil foi a Revolta dos Maias, iniciada em janeiro de 1835, em Salvador. A revolta envolveu cerca de 1.500 negros, liderados por Manuel Calafate, Aprígio, Pai Inácio e outros, com o objetivo de libertar seus companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores. Nos últimos anos do regime escravista, com o movimento abolicionista ganhando força, destaca-se a atuação do ex-escravo Luiz Gama, que conseguiu, em tribunais, libertar entre 500 a 1.000 escravos. As causas eram diversas, muitas envolviam negros que podiam pagar cartas de alforria ou que haviam entrado em território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850.
Luiz Gama também ganhou notoriedade por defender que, ao matar seu senhor, o escravo agia em legítima defesa. Durante o fim do século XIX, surgiram movimentos abolicionistas de caráter mais liberal, com um de seus principais expoentes, André Rebouças. Abolicionista e amigo da família imperial, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A princesa Isabel causou escândalo quando dançou com André Rebouças nos bailes da corte, deixando claro sua posição abolicionista. Outro fundador dessa sociedade foi o farmacêutico José do Patrocínio, que fazia a redação de jornais onde defendia ardosamente o fim da escravidão. Com a organização pró-abolicionista, eles realizavam comícios políticos e arrecadavam dinheiro para alforrias, além de facilitarem fugas de escravos. Assim, o movimento liberal abolicionista ganhava cada vez mais força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi assinado pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista brasileiro. Contudo, a população negra inicia um novo desafio: a luta contra o preconceito e a desigualdade. Tendo como principais centros de mobilização as cidades de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, os movimentos sociais afro-brasileiros começaram a trilhar novos caminhos a partir de meados de 1910, numa tentativa de lutar pela cidadania recém-adquirida e evoluir para organizações de âmbito nacional. A primeira grande manifestação nesse sentido é o fortalecimento da imprensa negra. A partir do final do século XIX, circulavam jornais e revistas voltados aos negros. Os periódicos foram fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. As publicações começaram com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes para a comunidade. Uma personalidade importante para o movimento negro dessa época foi Nilo Peçanha, considerado o primeiro presidente afrodescendente do Brasil, assumindo o cargo após a morte de Afonso Pena, em 1909. É importante lembrar que naquela época os vice-presidentes também eram votados pelos eleitores, de forma independente. Apesar de seu governo ter durado somente um ano, durante seu mandato, Nilo Peçanha criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos Índios e inaugurou a primeira escola de ensino técnico do Brasil. No começo do século XX, grupos negros se incorporaram a diversos movimentos populares, particularmente de base messiânica, como o de Canudos e o do Caldeirão. Tiveram ainda participação destacada na Revolta da Chibata, em 1910, fomentada pelo marinheiro negro João Cândido. Através dessa revolta, Cândido conseguiu fazer com que a Marinha de Guerra do Brasil deixasse de aplicar a pena de açoite aos marujos, que em sua maioria eram negros. A Revolta da Chibata foi praticamente o último ato de rebelião negra organizado e armado ocorrido no Brasil. A partir daí, os grupos negros passaram a buscar formas alternativas de resistência, especificamente de forma mais pacífica. Ao longo dos anos 30 se desenvolve um dos mais interessantes movimentos afro-brasileiros de caráter nacional, a Frente Negra Brasileira. Fundada em setembro de 1931, contava com milhares de associados e simpatizantes, tendo uma atuação na luta contra a discriminação racial, tendo sido responsável pela inclusão de negros na Força Pública de São Paulo. Depois dos êxitos obtidos, a FNB resolveu construir-se como um partido político, dando entrada na Justiça Eleitoral em 1936. Contudo, a vida da FNB, enquanto partido, foi curta. Em 1937, com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, todos os partidos políticos foram declarados ilegais e dissolvidos. Então, até a redemocratização de 1945, os movimentos sociais negros tiveram de recuar para suas formas tradicionais de resistência cultural. A partir da década de 50, os movimentos sociais negros iniciaram um lento ciclo de rearticulação, cujo marco é a fundação, em dezembro de 1954, da Associação Cultural do Negro. Surgida como um movimento de reivindicação ideológica, a ACN promovia uma assistência aos membros, montando departamentos como o de cultura e esporte. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o movimento de direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias. Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento, assim como influências advindas do movimento conhecido como Black is Beautiful.
Contudo, com o golpe militar de 1964, a ditadura militar brasileira inviabilizou todas as manifestações de cunho racial, indo na contramão do avanço internacional. Os militares transformaram o mito da democracia racial em peça-chave da sua propaganda, taxando os militantes pró-movimento negro como impatrióticos, racistas e imitadores baratos dos ativistas estadunidenses que lutavam pelos seus direitos civis. No início da década de 1970, no Rio de Janeiro, o ator e diretor dramaturgo paraense Ubirajara Fidalgo levava a militância negra aos palcos, através de uma série de peças teatrais de temática afro-brasileira, com o seu Teatro Profissional do Negro, aonde abordava abertamente o racismo e o preconceito racial, trazendo à tona, pela primeira vez, debates com o público sobre a questão racial brasileira. Em 1975, é fundado no Rio de Janeiro o Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, organização de relevância no quadro do movimento social negro, e cuja manutenção devia-se à contribuição de centenas de sócios. Com o início da força da ideia de redemocratização durante as décadas de 70 e 80, vários grupos foram formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passaram a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social. O movimento negro ressurgiu com força, mais especificamente, no dia 7 de julho de 1978, quando ocorreu um ato público organizado em São Paulo contra a discriminação sofrida por 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê, que deu origem ao Movimento Negro Unificado. A data, posteriormente, ficaria conhecida como o Dia Nacional da Luta contra o Racismo. O movimento trouxe debates sobre a discriminação racial, culminando na criação, em 1984, do primeiro órgão público voltado para o apoio dos movimentos sociais afro-brasileiros, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Essa iniciativa também criminalizou a discriminação racial presente na Constituição Brasileira de 1988. Nos anos seguintes, registraram-se avanços nas lutas institucionais dos movimentos afro-brasileiros contra o racismo e mesmo também numa maior ascensão por parte da sociedade na discussão dessa temática. A Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1995, contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros, como forma compensatória e a inclusão nos campos socioeducativos. Com dados alarmantes do IBGE, um decreto do presidente FHC instituiu o grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Porém, a instauração de medidas práticas pró-inclusão só passaram a realmente serem realizadas após a Conferência Mundial contra o Racismo, ocorrida em Durban, África do Sul, no ano de 2001. A partir desse momento, o governo brasileiro passou a ter interesse em demonstrar o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Assim, principalmente durante o governo Lula, são criados programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais e, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, bem como a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Durante o governo de Dilma Rousseff, em 2011, foi criado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na ideia de celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil, elegendo a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicavam. Assim, o 13 de maio, data em que ocorreu a abolição da escravatura, foi deixado de lado, tendo em vista que muitos consideravam que ele representava uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Contudo, existem negros que não se aliam com essas posturas, como é o caso do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que deseja revogar o Dia da Consciência Negra. No século XXI, o movimento negro se baseia na questão do combate ao racismo, bem como outras discussões como o preconceito à mulher negra, ao homossexual negro e à trans negra. Além disso, surgem novas discussões, como a apropriação cultural, o embranquecimento e a cristianização de tradições afro-brasileiras, como a capoeira e o acarajé, que fazem os movimentos negros continuarem alertas para suas demandas.
Outra discussão importante é o genocídio da população negra, especialmente os jovens, que são alvo constante da força policial brasileira. Novas lideranças intelectuais têm surgido como resultado das leis de cotas, como Djalma Ribeiro, Nubia Moreira e a vereadora carioca Marielle Franco, brutalmente assassinada por causa de suas lutas políticas, se tornando uma mártir do movimento negro e feminista. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é importante, assim que tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe um like. No mais é isso, valeu!